Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Michael, um nome que já jogou inclusive com o Matheus Pereira lá no Al Hilal, e muita gente comentando, né, se ele não poderia ser uma boa para o Cruzeiro, até porque apesar do valor dele ser alto, né, de mercado, foi comprado por mais de 45 milhões de reais, não é um valor tão distante do que o Cruzeiro ofereceu para o Júnior Santos do Botafogo, fora ainda que tem essa questão envolvendo, né, por exemplo, no caso, o Michael, falta só um ano de contrato para o fim, né? Realmente falta aí menos de 12 meses para terminar o seu vínculo lá na Arábia. Então, dependendo se ele quiser realmente sair, pode ser que o Al Hilal realmente aceite um valor próximo do que ele foi comprado, 40 milhões, 35, não sei. Vou comentar aqui sobre essa possibilidade com vocês. Quero falar também, né, sobre essa própria especulação do Júnior Santos, se faz sentido, se não, como que tem sido os números do atleta nessa temporada pela equipe do Botafogo. E vale lembrar também, né, em relação ao mapa de movimentação dele. Será que ele seria uma peça para a posição que o Cruzeiro realmente busca? Enfim, vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com sua ajuda para chegarmos aqui, ó, 43 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Falta um pouco menos de 20 inscritos no canal, tá bem perto. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Tem também aqui o salve para duas pessoas que estão sempre aqui acompanhando os vídeos. Ó. O primeiro é para o Marcos Santos. Muito obrigado, Marcos, está sempre aqui acompanhando os vídeos. Um abraço para você. Quer aparecer aqui no próximo? Deixa aqui também o seu nome, a sua cidade, que eu mando um abraço. Então, eu quero começar falando aqui com vocês sobre o Júnior Santos, né? Eu vou deixar essa informação que tivemos lá do Samuel Venâncio, afirmando que o Cruzeiro fez uma oferta, então, entre 5 e 6 milhões de reais para contratar o jogador. Vamos colocar ali entre 25 a 30 milhões de reais. É uma proposta oficial do Cruzeiro, de euros, né, no caso. Então, realmente seria um valor bem alto, né, que a Raposa estaria disposta a pagar pelo jogador. Vamos colocar ali de 22 milhões a 30 milhões de reais o valor de mercado do Júnior Santos, que tem 29 anos, contrato longo com o Botafogo e vive uma fase bem interessante, principalmente nesse ano, né? Foi muito importante para o Botafogo para passar, né, naquela primeira fase da Libertadores, eliminando o Red Bull Bragantino. E eu lembro que acho que ele fez 4 gols em um jogo, 3, não sei. Mas ele já era um dos maiores artilheiros do Botafogo com 4, 5 gols, né, na Libertadores. E foi importantíssimo para o Botafogo passar de fase. E realmente, nesse ano, 29 jogos, 16 gols e 4 assistências. Ano passado também foi titular a temporada inteira, mas muito menos gols, né? Apenas 7 e 3 assistências. Certamente é um valor bem salgado. Você pensar em 25, 27 milhões de reais para um atleta de já 29 anos é bem salgado. Mas como o Cruzeiro está disposto a gastar o dinheiro, né? Então eu falaria, ok, tem opções melhores com esse valor, mas é um atleta que, se chegar para o Cruzeiro, olhando somente para esse ponto, né, técnico, muito bom. Um jogador que seria uma posição muito carente do Cruzeiro, de ponta direita, com velocidade, tem 1,88 m também de altura, é um quesito que o Cruzeiro não tem, né, nos seus atacantes muito altos. Se você for analisar, por exemplo, tirando os centroavantes ali, o Rafa Silva não tem, né? Acho que é 1,82, 1,83, mas o Matheus Pereira, o próprio Arthur Gomes, o Baleal, não tem essa estatura toda. E eu acho que seria muito interessante do ponto de vista técnico. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele na temporada passada. Deu para ver que ele caiu mais pelo lado direito na Série A do Brasileirão. Jogou 37 rodadas, quase todas, né? 7 gols e 1 assistência. Vale lembrar que nesse ano também ele tem jogado pelo lado esquerdo no início da Série A. Então, acho um atleta muito bom, mas por esse valor eu achei bem salgado. Vale lembrar que, de acordo com as informações, o Botafogo até chegou a acertar a venda dele, né? Tipo assim, no decorrer desses últimos dias. Já tinha bem encaminhada essa negociação, mas o John Textor de última hora vetou, né, a saída dele para o Cruzeiro, um encaminhamento para o meio da temporada. Pode ser que ainda venha? Sim, mas eu acho que daqui a um tempo ainda vai... daqui para o meio do ano, para julho, né, quando reabre a janela, pode ser que as conversas sejam retomadas. E se o Cruzeiro colocar mais dinheiro na mesa, pode ser que o Botafogo pense em negociar o atleta, mas como é SAF também, não pegaria bem, né, para o John Textor lá no Botafogo, time brigando, começou muito bem o campeonato na parte de cima e vendeu um jogador, mesmo com um valor muito bom, vai ficar queimado um pouco com a torcida, o John Textor, né. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Vai lembrar que na Série A do Brasileiro ele já tinha 4 jogos, possivelmente não deve chegar a 7, né, ainda mais se ele for negociado. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44.
Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1.55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2.23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$290 caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o Michael. Até vou deixar esse post lá no Twitter, né, do pessoal falando, do Matheus Pereira e ele, né, jogando juntos, que tá aqui, ó, o Nando Araújo. Esqueçam o Júnior Santos, vão lá no Al Hilal e propõem uma compra casada, né, reditem essa dupla. Aí então o Michael e o Matheus Pereira comemorando um jogo aí do Al Hilal. Um dos poucos momentos, né, do lado do Matheus Pereira, quando ele era o titular, porque ele não teve uma passagem assim memorável pelo Al Hilal, muito pelo contrário. O Michael, que vive uma fase bem interessante, tem 28 anos de idade, até parece ser mais novo, né, mas está aí com 28, ponta que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem jogado com uma frequência bem interessante nessa temporada. Eu diria que tirando 2019 pelo Flamengo, 2021 melhor dizendo, e 2019 pelo Goiás, esse é o melhor ano da sua carreira, é o terceiro melhor eu diria, 51 jogos lá no Al Hilal, 11 gols e 10 assistências. Ele se aproveitou muito bem também, porque o Neymar se machucou e o ataque era para ser, né, ali com o Malcom e o Neymar nas pontas, ou até mesmo no meio, e tem um ponta, né, o meio seria o Neymar. Só que tem um ponta lá que fez gol contra a Argentina na Copa do Mundo, ele joga pelo lado esquerdo e é titular incontestável. Então o Michael já vinha sendo um reserva de luxo, e aí o Neymar machucou, acabou que sobrou mais uma opção no ataque, e aí forma o quarteto, né, com o Mitrovic também, o Michael e o Malcom lá no ataque. E nesse ano, 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Chegou lá no Al Hilal em 2021, né, no início de 2022, melhor dizendo, no meio da atual temporada lá da Arábia, foi comprado por um valor próximo de 7 milhões e 600 mil euros. Engraçado, né? O Flamengo pagou isso para tirar ele do Goiás. Eu lembro que foi, acho que 38 milhões de reais que pagou para tirar o jogador, e aí vendeu por 7 milhões e 600, se você for trazer aqui então para conversão, seria um valor próximo ali da casa dos 40 milhões de reais também, né? Ele foi comprado, a primeira temporada do Michael foi bem ruim pelo Flamengo, 43 jogos, 4 gols e 4 assistências, bem diferente do ano anterior pelo Goiás, que marcou 16 gols, acho que 11 foram só na Série A pelo Goiás. E aí 2021, com o Renato Gaúcho, muito bom desempenho, 62 jogos, 19 gols e 10 assistências. A impressão é de que até o Flamengo não estava acreditando tanto assim, né, no Michael, para ter dado uma sequência maior. Então, acho que se ele tivesse continuado, poderia até ser vendido com um valor mais alto, mas aí acabou saindo, até a torcida criticou bastante na época, e falta apenas um ano para o fim do contrato. Eu vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação, dá para ver que ele joga muito mais mesmo como ponta direita, dá para cair pelo lado esquerdo também, mas nota média 7.13, o último jogo dele dia 23 de maio foi muito bem, né, ontem basicamente, na quinta, né, que eu estou gravando esse vídeo na sexta, dia 23, nota 9.3, marcou um gol e uma assistência na Liga lá da Arábia. Vale lembrar também que o contrato dele então falta um ano para terminar, vai até junho de 2025, ou seja, se ele quiser e ele tiver interesse, até me surpreende ele não ter renovado esse contrato com o Al Hilal, porque ele é uma peça importante, a torcida gosta muito dele, onde ele passou a torcida gostou muito, né, Goiás, o Flamengo, agora na Arábia, e os árabes, a não ser que nesse meio de ano voltem a fazer grandes contratações, né, e aí traga, por exemplo, o Salah para a ponta, aí fica difícil para o Michael, não porque ele é ruim, ele poderia ser um ótimo reserva, né, mas a questão é que ocupa uma vaga de estrangeiro, né, então se juntar esse interesse do Al Hilal em trazer mais jogadores para o ataque, que o Michael tem sido titular, vai voltar o Neymar, e aí ele tiver interesse em voltar para o Brasil, pode ser que seja uma realidade mais viável, porque ele foi comprado então está avaliado hoje em 50 milhões, foi comprado por 40, falta um ano para o contrato. Se o Cruzeiro oferece, por exemplo, 35 milhões e junta todos esses fatores, pode ser algo que acabe sendo um pouco mais viável. Oferecer um valor próximo disso, né, de 5 milhões de euros para o Júnior Santos, eu acho que o Michael não foge tanto dessa realidade, mas ainda assim teria que fazer mais um esforço financeiro. Pode deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre essa questão envolvendo um atacante aí, passagem pelo Flamengo, pelo Goiás, muito bom, um contra um dele é sensacional, já vi muitos jogos do Michael no Flamengo também, principalmente no Goiás, meu irmão torce pro Goiás, né, então assistiu muitos jogos junto com ele, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, outras sugestões estão aparecendo aqui também na tela, o link da Betfair para você apostar nesse próximo jogo lá contra a Universidade Católica está aqui embaixo, e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!